Bom, pessoal, eu me chamo Isadora, eu faço parte do time da Nelway, né? Eu sou engenheira de dados aqui na Nelway. E aí eu queria apresentar aqui o papo que a gente vai ter hoje sobre TDD e testes unitários. Esse vídeo ele partiu de uma iniciativa ali do nosso comitê NeoLadies, né? Que é um comitê focado em mulheres que a gente tem aqui dentro da Nelway. E aí eu queria que a Patrícia e a Ana aí se apresentassem, né? Falassem as suas funções, aonde que trabalham. Pode abrir o microfone. Legal, Isa. Então, pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou desenvolvedora back-end aqui na Nelway e a minha stack principal é Go. E estou bem animada de estar aqui, né, conversando um pouco sobre um tema técnico, tem um tema meio, algumas pessoas acham meio um pouco cabuloso, mas acho que o objetivo aqui do papo é realmente ver que não precisa ser tão difícil assim, né? Meu nome é Ana Bárbara. Eu trabalho no Mercado Livre, sou desenvolvedora júnior no Mercado Livre. Back-end também, a minha stack é Go, praticamente Go, assim. E eu também estou bem animada, bem feliz de estar aqui com você, de poder falar um pouquinho sobre a experiência que eu tenho até hoje, né? Que não é muita, né? Sou desenvolvedora júnior, mas tem bastante coisa legal para poder falar. Legal, sejam bem-vindas, meninas. Então, para começar o papo, acho que a gente pode começar explicando aí, né, qual que é o conceito de TDD e como que essa abordagem pode influenciar ali na forma que é de desenvolver soluções, né? Acho que vocês podem dizer um pouquinho aí com a experiência do dia a dia. O objetivo aqui da conversa é falar sobre TDD e testes unitários, né? Mas antes até de falar sobre TDD, a gente tem que ir um pouco para trás e explicar o que é um teste unitário, afinal de contas, né? Então, assim, para a gente que desenvolve, né, geralmente o que a gente faz, né, num desenvolvimento padrão, digamos assim, a gente vai lá, tem o requisito do que a gente precisa fazer, a gente faz, depois a gente testa mesmo, buildando e subindo toda a aplicação, aí fazendo meio que um teste end-to-end, né? O teste unitário, ele vem para você não ter todo esse trabalho de você precisar subir toda a aplicação para testar um pedaço de uma função, de um código que você desenvolveu. Então, o teste unitário nada mais é que uma função que você escreve, ele fica paralelo ali num outro package, por exemplo, do programa. Aí, conforme você vai desenvolvendo as suas funcionalidades, as suas validações, né, dentro do programa, você pode escrever testes para testar aquelas pequenas porções, aquelas unidades, por isso teste unitário, de código. Então, essa é a ideia. Você tem por exemplo, uma validação ali de uma regra de negócio. Então, você pode escrever um teste unitário para validar aquela regra de negócio para diferentes entradas que você pode definir. E isso é muito útil, porque você não precisa, sei lá, num processo de compra, assim, você não precisa ir lá, subir toda a tua aplicação, aí colocar o item no carrinho, fechar a compra, só para testar uma validação de negócio que acontece ali no meio do processo. Você pode só chegar e testar aquilo diretamente para ver se a função que você fez está respondendo da maneira que você queria. Isso é um teste unitário, né? Acho que ficou bem explicado nessa parte da unidade, né? É importante a gente entender o que é a unidade também para a gente testar, né? Nem sempre é um método, pode ser, às vezes, uma funcionalidade, igual você falou, uma validação que pode envolver mais de um método, né? Acho que a questão do TDD, né? Então, da onde que vem o TDD? Que raios é isso? A gente adora siglas, né? TDD vem de Test Driven Development, que significa... Posso fazer tradução livre aqui. Tipo, desenvolvimento orientado a testes. E o que isso significa? Então, como eu estava falando, vou desenvolver aqui meu programa que vai, sei lá, minha calculadora. Primeiro eu desenvolvo toda a minha calculadora, aí no final eu vou subir ela e vou testar lá, ver se o 2 mais 2 funciona e dá 4. Com o Test Driven Development, você primeiro vai pensar no seu teste para depois você desenvolver. O que isso significa? Eu sei que numa função de soma na calculadora, né, dado, sei lá, 2 números inteiros, eu quero que a soma de, sei lá, por exemplo, 2 mais 2 seja 4. Então, eu primeiro penso no teste, você pensa, tipo, num caso de uso para aquela funcionalidade, entendeu? Daí você consegue escrever um teste. Tendo, enfim, essas ideias de como você vai testar, aí que você depois vai fazer um código. Perfeito.
Falando sobre ali essa parte de TDD, né, o que é o teste ali orientado, o desenvolvimento orientado a teste, né, eu sei que existem algumas siglas, algumas funções ali dentro de testes, né, que é chamada ali de Red, Green Refactor ou Red, Green, Blue, né. Eu queria entender qual que é o papel, né, de cada um para melhorar o código, se vocês puderem explicar aí para a gente. O ciclo Red, Green, Blue ou Refactor, né, todo o ciclo que a gente faz o desenvolvimento orientando a testes, né. O que significa? A primeira fase ali, que é o Red, é a gente escrever um teste que vai falhar, por isso o Red, né. Então, a primeira fase é a gente escrever um teste que falha. A segunda é a gente implementar a funcionalidade que a gente está testando, de forma a implementar o mínimo possível para que aquele teste passe, a gente consiga um teste que né, que passe. Essa é a segunda fase, a fase green. E a terceira fase, que é a blue ou refactoring, é a fase onde a gente, depois de ter desenvolvido, depois de ter implementado, a gente vai refatorar, né, ver se tem muita linha em branco, eu vou tirar linha em branco, essa parte não precisa, para deixar o código mais limpo, né? E isso é um ciclo, né? Você pode o TDD ele é cíclico, né? Então você vai ter a fase de red de novo, depois vai voltar para green, para refactory e é contínuo. Aproveitando, né, acho que só para exemplificar, né, por que escrever um teste que já começa falhando, né, de onde que vem isso? Na verdade, a partir do momento, é aquilo que eu estava falando na calculadora, né, a partir do momento que você quer desenvolver uma nova funcionalidade no teu sistema, você começa escrevendo teste, e como a funcionalidade não existe, aquele teste vai falhar, né, então você começa por aí. Falhou, você depois vai fazer a implementação para ver se o teu teste vai passar, né? Geralmente você escreve que dado, sei lá, essa entrada, eu espero que, feita a minha validação, executada a minha funcionalidade, esse teste vai ter um resultado X. Então, o que acontece? Passou o teste, né? Aí vem a questão da refatoração ali que a Ana comentou. Isso também é uma parte muito importante, porque o teste tem que fazer sentido para passar, né? E também você tem que estar atento, né? Que quando você for refatorar, sei lá, você vai reescrever teu código, você vê se você está prestando atenção ali, por exemplo, se você utilizou, sei lá, Solid, ou, enfim, você vai criar novas funções ou novos métodos, né, para utilizar. É muito importante essa parte, porque você pode acabar quebrando outros testes, refatorando a sua funcionalidade. Então, é sempre bom salientar isso, porque é uma parte muito importante, né? Também não basta só escrever o teste, tá, beleza, tá passando, tem que ver se aquilo faz sentido e está bem escrito, né? Eu ia falar que a Patrícia comentou uma coisa legal, que é escrever o cenário de teste, né? A gente tem mais uma outra sigla, né? A linguagem, a sintaxe Gherkin, acho que Gherkin, se não me engano, que é para a gente escrever esses casos de uso, são bem interessantes quando a gente vai usar TDD, porque aí a gente já tem todos os comportamentos esperados de uma funcionalidade, até mesmo cenários que podem dar erro, né? É interessante ter isso já, esses casos de uso desenhados também antes da gente começar, né, a implementar tanto os testes como, posteriormente, o código mesmo, a funcionalidade. Legal, meninas. E dado todo esse contexto, né, que vocês trouxeram aí de realmente implementar, fazer essa parte toda de desenho de testes, né, o que vai ser testado antes da implementação, eu queria entender um pouquinho mais de qual que é os benefícios, né, quais são os benefícios da gente implementar ali e escrever esses testes antes mesmo de implementação de código, né? Então, se vocês puderem trazer esse contexto um pouquinho. Quero esclarecer uma coisa que pode gerar dúvidas para as pessoas que chegam nesse contexto de testes e testes unitários. A gente sabe que no ciclo de desenvolvimento tem a parte do teste, que é a parte do QA, que vai fazer, né, do Quality Assurance, que é a pessoa que vai, depois que você termina de desenvolver, tem essa etapa de fazer o teste para ver se a tua aplicação está funcionando da maneira que deveria. E isso é feito por outro profissional
que vai testar mesmo end-to-end, né? Ou seja, vai testar todo o passo a passo ali da tua aplicação. E as pessoas às vezes confundem, né? Tipo, pô, eu tenho um processo de qualidade aqui no meu time porque todos os programas, né, tem testes unitários, tem cobertura de testes, etc e tal. Mas isso é muito diferente, porque teste unitário, ele testa só pedaços da sua implementação. Então, não vai testar end-to-end, tipo, não substitui a tarefa de um QA mesmo. Então, não sei se você já viram, tem um GIF de um guarda-chuva, assim, que quando a pessoa escreve todos os testes, você pode escrever um programa que todos os testes unitários têm 80% de cobertura, tá tudo lindo, maravilhoso, mas quando você vai subir e fazer o deploy do seu programa, ele não funciona, tá? Então, é aquela imagem, tipo, do guarda-chuva que tem abrimento automático, que quando você vai abrir ele se despedaça todo no chão. É isso, uma coisa é você testar as unidades, outra coisa é você testar todas as integrações que vão ter, né? Todas essas interfaces ali que vão ter mesmo do programa com, sei lá, outras APIs ou coisas do tipo. Então, isso é bem diferente. Agora sim, respondendo a pergunta da Isa, quais os benefícios? No começo, é um pouco assim, pô, demora, tá? Tipo assim, é uma coisa de... É uma troca. O tempo que você fica ali escrevendo teste, que é bem trabalhoso, e dependendo do teste que você precisa fazer, precisa usar frameworks e tudo mais, o benefício é que a cada feature ou a cada refatoração que o teu programa vai ter, você fica mais tranquilo em relação de que você não vai estar estragando, você vai estar consertando um bug e criando mais dois, entendeu? Por exemplo, sei lá, eu já tenho meu código lá com 10 testes unitários, aí eu precisei escrever uma feature para ele e um dos testes começou a falhar. Então, isso vem como benefício, né? E por que mais o teste unitário? Agora, por que o TDD, né? Por que fazer Test Driven Development? Basicamente, acho que vem muito dessa questão de você já ter em mente o que tem que ser feito e o que tem que ser executado, entendeu? Porque às vezes você vai implementar alguma coisa e depois você vai pensar no teste, aí você vai ver que não deu para implementar, a maneira que você implementou não ficou muito legal para fazer o teste. Explico o que isso quer dizer. Por exemplo, em Go, é muito importante, sei lá, eu vou ter uma... Como é que eu posso dizer? Uma integração, sei lá, eu tenho um repositório. Se eu faço um repositório fortemente acoplado a um tipo de banco de dados, sem uma interface, ou seja, sem uma interface, né? Para testar isso depois, eu não posso ter essa, como é um teste unitário, eu não posso ter, essa integração ela não vai existir, eu tenho que mocar ela. Então, isso eu só consigo fazer se tiver uma interface ali no meio, entendeu? Então, se eu já pensar no teste para depois desenvolver, eu já sei que isso até me força, né, a fazer, não ter esse acoplamento muito forte, porque assim eu vou ter já uma interface pronta que quando eu for usar o teste, a interface já vai estar pronta, então vai facilitar muito a minha vida no teste. Né? Esse é um exemplo assim, que eu consigo pensar logo de cara. Legal, evita um retrabalho, eu acho, né, do desenvolvedor ali, né? Ana, pode complementar aí a resposta da Patrícia, por gentileza. Sim, essa parte do desacoplamento é legal também para a escalabilidade, né? Já que a gente também escreve pedaços menores do código para escalar isso depois, né? É menos trabalhoso do que quando a gente tem um código muito acoplado. A segurança, como ela falou, é uma coisa que eu acho bem legal do TDD e do teste unitário, né? Da gente ter segurança de que eu preciso dar manutenção nesse código no futuro, ele não vai sair quebrando vários outros pontos sem a gente saber, né? Com o teste unitário a gente vai saber que isso acontece. E uma coisa que eu vejo assim de bastante, que é um benefício também muito bom do TDD, é a questão do código limpo. A gente tem pensando em mais uma sigla, né? Tem o Solid, os princípios do Solid, e quando a gente escreve
quando a gente desenvolve orientado a testes, como a gente já vai implementar o teste, depois fazer uma implementação mínima para aquela funcionalidade, a gente vai ter, consequentemente, um código mais limpo, estando de acordo com o princípio da single responsibility também, né, do Solid. Com certeza, acho que ajuda todo mundo, né? Uma reação em cadeia. Sim. E meninas, eu queria entender um pouquinho mais, então, sobre como é que é o dia a dia de vocês, né? A Ana ali no Mercado Livre, né? A Patrícia aqui na Nelway. Gostaria de entender, mesmo em contextos aí diferentes, de empresas diferentes, como que é esse dia a dia aí de uma desenvolvedora que trabalha aí com o TDD, né? Com essa metodologia no seu código. No meu time hoje, a gente não tem o hábito de iniciar os nossos desenvolvimentos com o TDD. Eu tive contato quando eu entrei no Mercado Livre, quando eu entrei pelo Bootcamp que a gente tem. Então, a gente desenvolveu um projeto ali, um projeto didático, e nesse projeto eu trabalhei usando o TDD. Foi crucial assim para entender como que aquilo ficou mais, como que o código ficou bem mais enxuto, bem mais desacoplado. É uma dos nossos goals, assim, né, conseguir introduzir essa metodologia de trabalho mesmo no nosso dia a dia ali. Hoje a gente já consegue usar os casos de uso, né, o Gherkin, por exemplo, a linguagem do Gherkin ali para escrever o dado que, então, given, when, then, né, em inglês. E eu acho que é isso, assim, eu vejo isso, eu vejo o TDD como uma coisa que a gente precisa introduzir mais no nosso dia a dia, a gente não faz isso hoje ali, mas uma coisa que a gente não deixa de fazer é a entrega dos testes unitários, né? É um requisito, não só os unitários, né? Toda a pirâmide de teste ali que a gente tem, os testes end-to-end, os testes de integração, que são outros temas que dá para abordar bastante, né? E os testes de unidade é imprescindível para a gente qualquer implementação, qualquer entrega, a gente ter garantia de cobertura que envolva as três etapas da pirâmide, né? Aqui na Nelway, a gente tem também essa questão de que tudo que a gente desenvolve na nossa pipeline, a gente vai ver se tem uma cobertura mínima de testes unitários, né? Na verdade, cobertura mínima no código que foi testado. Então, é isso que a gente tem que entregar. Quando a gente entrega, né, todos os testes têm que ter a cobertura mínima e todos os testes passando, além de outras coisas da pipeline. Mas TDD, dizendo sobre TDD, né, que primeiro escrever os testes, aí depois fazer o desenvolvimento. Isso depende. Até porque, por exemplo, no meu time, tem pessoas de experiências diferentes, né? Tem júnior, pleno e sênior. O que acontece, assim, cara, para fazer TDD, você tem que ter uma certa experiência do que você está fazendo, tá? É uma coisa, assim, que você tem que praticar, você vai pegando o feeling da coisa, sabe? Então, assim, nem sempre você vai conseguir chegar e já saber o que você quer testar e como você vai fazer, né? Então, assim, não é uma coisa assim, a gente faz TDD, a gente tem que fazer TDD. Não necessariamente. Até porque, geralmente, nos nossos projetos, cada um trabalha... meio que cada um faz o seu projeto, assim, na maneira que a gente trabalha aqui. Né? Eu sei que tem tipos, assim, de times, por exemplo, que eles fazem pair programming diretão, assim, tipo extreme programming, sabe? Que senta as duas pessoas, não vou dizer juntas, porque a gente trabalha remoto, né? Mas as duas pessoas vão colocar a mão no código ali ao mesmo tempo, aí eles fazem o primeiro teste, aí depois passa o teste, faz outro teste, e assim vai indo. Então, assim, é muito da pessoa, não tem nada assim, nossa, a gente tem que implementar isso. Eu acho muito legal fazer, porque é um bom exercício, e também não é muito legal deixar para fazer todos os testes no final. Porque você pode ver que durante no momento que você está fazendo seus testes, você pode ver que, tem uma coisa aqui que não tá legal, eu vou ter que refatorar tudo que eu já fiz. Sendo que se eu tivesse fazendo teste junto,
isso seria uma coisa fácil de ser percebida, assim. Então, é basicamente assim, tipo, quem conseguir seguir, segue, eu acho bem legal. Acho que a coisa obrigatória mesmo é ter a cobertura do código mesmo, assim, não, nossa, tem que fazer o TDD. Isso eu acho que é um pouco complicado, assim, acho que depende muito do time, de como a pessoa quer fazer. Mas sim, tem muitos benefícios fazendo isso. Legal. E dado esse contexto, né, que a Patrícia trouxe ali de não é legal fazer todos os testes no fim, né, no resultado, eu sei que também tem o outro lado da moeda ali, que é fazer testes para cada bug encontrado, né? É uma metodologia e uma prática conhecida, mas nem sempre ela é aplicada aí no mercado, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais do porquê que nem sempre é aplicada, se é correto, se não é correto, se depende do tipo de projeto. Então, a gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre. Pensando em bugs, assim, para a gente poder testar, a gente precisa, pensando no bug no TDD, por exemplo, a gente precisa conseguir simular um bug, né? E nem sempre simular esse bug no código é uma tarefa muito simples, às vezes pode ser bem complexo. Se envolver, por exemplo, um acesso a banco de dados, um teste unitário talvez não fosse o ideal, talvez fosse ideal um teste de integração. Então, a prática de descrever os testes unitários para cada bug, ela pode se tornar muito complexa, dependendo do modelo de negócio, dependendo de como você vai conseguir simular aquele bug para poder escrever. Eu acho que tem isso que você falou, realmente, tem situações assim que é muito complicado você conseguir fazer um teste de unidade, um teste unitário. Porque, sei lá, pô, é um bug que é um problema de concorrência super difícil de simular até no dia a dia, né? E às vezes escrever um teste para aquilo pode ser um pouco complicado, enfim, existe essa questão da complexidade. Existe outra questão, por exemplo, sei lá, você tem que implementar um hotfix ali, que foi um bug que o cliente encontrou, sei lá, pela questão de tempo, sabe? Às vezes não tem tempo hábil, o que é ruim, tá? Quando acontece esse tipo de coisa, no ideal a gente ter um processo mesmo, né? Que tem que ter a qualidade, a gente tem que ter a cobertura de testes e tudo mais, para evitar que isso aconteça no futuro, né? Já aconteceu aqui no time de que deu um bug numa API, daí o desenvolvedor foi lá e corrigiu aquela situação. E eu fui revisar e ele não tinha feito teste unitário. Eu cobrei isso. Cadê o teste unitário, já que tem esse bug aqui, né? E é uma coisa que até essa pergunta me lembrou desse fato, assim, que, cara, eu acho que tem situações que você tem que pensar nisso, né? Até por isso que a gente tem a revisão de código e tudo mais. Se teve o problema já e você sabe como reproduzir ele, era uma coisa bem tranquila de fazer, era uma validação, né? A pessoa foi lá e colocou uma validação nova, só que não deixou para testar ela. Então, é sim uma boa prática. E as pessoas às vezes não testam ou por falta de hábito, ou porque tá corrido, enfim. Só que é nisso que acontecem as besteirinhas, né? Tipo, deixa passar. Podia ter escrito um teste ali, né? Aí vai que, sei lá, na próxima feature tem alguma coisa que tem relação ali com aquela validação e a pessoa também não faz. Enfim, eu acho que é mais por causa dessas coisas, assim. Vira uma bola de neve, né? Isso é interessante da gente pensar que a gente não tem que escrever o teste unitário só pela cobertura, né? Pela cobertura de teste. É uma coisa que a gente tem que enraizar também isso. Que o teste unitário, ele é uma documentação também, né? Então, além da importância de você prever coisas pequenas, eu passei por uma coisa parecida há alguns dias, de uma struct que não tinha sido inicializada em Go, né? E aí ele estava dando new pointer. Se eu tivesse feito um teste unitário para aquilo, eu teria pegado antes de subir até no nosso ambiente de teste. Então, a importância do teste não é só para cobertura, não é só para cumprir uma métrica de qualidade, né? Só para ficar mítico uma métrica de qualidade, é para a gente ter a qualidade mais enraizada mesmo. Com certeza, acho que isso facilita o trabalho até do próximo desenvolvedor que vai vir pegar o código e entender, né, que tipo de
enfim, de input ou output que pode estar inserindo ou não está inserindo, que tipo de informação que pode quebrar ou não aquele código, né? Acho que facilita com certeza. Queria só comentar sobre a questão que ela falou da documentação, né? Realmente, você colocar um teste em Gherkin, já colocando ali, aquilo é uma documentação também, entendeu? Da mesma maneira que você tem um código bem escrito que grita o que você quer que o programa diga, né, para você, é só você bater o olho e você sabe o que está acontecendo. O teste é a mesma coisa, né? Às vezes tem uma função lá, uma funcionalidade, sei lá, tem uma regra de negócio muito bizarra que, para você entender aquilo, você tem que fazer uma engenharia reversa ali muito cabulosa. Às vezes você tem um teste case para aquilo, ele já está explicadinho ali o que está fazendo, por que aquilo, o que tem que passar, o que tem que falhar, e aquilo facilita muito a vida. Então, também tem essa questão da documentação, realmente, que a Ana falou, que é muito legal de ter. Legal, meninas. E última pergunta, então, eu gostaria de entender, né, aí para o pessoal que está entrando nesse mercado, como que a gente escreve bons testes, né, de unidade ali, quais são as principais falhas, né, quando a gente está trabalhando com esse tipo de conceito, e também para quem já está no mercado, se vocês tiverem alguma dica, assim, de melhorias ou de algum processo que possa estar seguindo, alguma coisa que possa estar lendo. Eu gostaria de entender um pouquinho mais desses conceitos, dessas dicas. É difícil dizer, né, porque vai um pouco da prática também. Mas um erro comum que pode acontecer é você escrever testes que dependem de testes. Então, sei lá, você tem 3 testes, aí sabe que tem aquela opção que você consegue rodar todos os testes ao mesmo tempo, daí ele roda um depois do outro, aí tudo funciona. Se você rodar um teste só e ele não passa porque você não rodou os anteriores, isso não deveria acontecer. Um teste não tem que depender do outro. Então, acho que isso é um primeiro problema, porque ele é teste unitário, né? Então, ele por si só tem que funcionar da maneira que ele está escrito. Você pode fazer funções de inicialização de variáveis, etc. Mas ele tem que funcionar sozinho. Então, um teste não pode depender do outro. Eu acho que isso pode ser uma dúvida, assim, né, inicial. E também eu acho que você sair escrevendo todos os testes para depois implementar pode ser um tiro no pé também, porque tem a questão da refatoração ali, né? Aí você vai lá, escreve todos os testes, daí beleza, agora eu vou implementar. Daí você vai implementar, daí, eu acho que esse meu serviço aqui, eu vou mudar a assinatura dele, não sei, eu vou colocar novas variáveis aqui na assinatura, vou ter que inicializar ele com alguma outra variável, daí você tem que refatorar todos os testes aí para você conseguir injetar esse parâmetro lá. Também não é uma boa, né? Por isso que é bom fazer aquele ciclo lá de testar e funcionar, e voltar e testar e funcionar de novo. Eu acho que seria mais isso, né? E claro, né? Tem que fazer teste que faça sentido. Não adianta você fazer um teste lá com uma validação besta só para constar que está coberto o código. Isso também não dá para fazer. Então, tem que ter sentido também nas coisas que está fazendo, e as validações têm que fazer sentido também, né, para aquele caso. Complementando um pouquinho o que a Patrícia falou, voltando até na questão da documentação, uma boa prática, né, para escrever testes é você saber nomear ele, né, colocar um nome bem claro. Já que a gente falou que o teste é uma documentação, a gente ter um nome que não diz muito bem o que ele está fazendo, né, pode ser isso é uma má prática, né, para os testes. E uma outra coisa que eu vejo bem legal também da gente pensar numa boa prática é entender ali, uma coisa que eu falei no início, de o que é a unidade, né? O que é que você vai testar. Talvez um teste de unidade não seja não seja um método, né? Às vezes um método ele pode virar um teste de integração, um único método, né? Dependendo do fluxo, às vezes ele não tem nenhuma condicional que seja única, né? De uma unidade. Então, é importante a gente entender o que é a unidade que a gente quer testar, definir isso bem claro antes de começar também. Quero agradecer, né, o aceite do convite que a Neoway fez, tanto para a Ana quanto para a Patrícia. Acho que a gente vai encerrando. Eu queria só deixar aberto para as meninas, caso vocês queiram deixar algum recado aí para os devs e devas do mercado.
é isso, eu deixo com vocês aí o último recado. E mais uma vez, obrigada, meninas. Eu que agradeço, fiquei bem feliz pelo convite. Desculpa se eu dei umas derrapadas, não estou acostumada com as câmeras, mas foi bem legal. Acho que esse tema é um tema que dá para a gente trabalhar bastante também, né? Tem muita documentação, tem muito conteúdo para a gente estudar, tem muito conteúdo para a gente reforçar. E é importante a gente falar sobre isso para passar o sentimento de que o teste ele não deve ser uma burocracia, né? Ele é uma qualidade, e nós, desenvolvedoras, nós somos responsáveis pela qualidade do código. Então, a gente tem que... É interessante a gente passar o conhecimento da importância, né? É isso mesmo. Também queria agradecer aí a Ana, imagina. A gente estava querendo fazer, ajeitando no formato que a gente ia fazer, né? E a Ana topou qualquer tipo de formato, então, muito obrigada por estar aqui. A gente também, né, Isa, não fala, não aparece muito nas câmeras, mas acho que foi um papo bem legal. Verdade. Até um papo só de mulheres, né? Até foi uma organização aqui do comitê Neo Ladies, né? Comitê de mulheres aqui da Neoen. E eu acho que é bem legal, né? Ter esse tipo de conversa. Como a Ana falou, nossa, tem muito assunto, a gente acabou, já passou de meia hora aqui falando disso. Mas eu acho que é bem isso, a gente tem que disseminar um pouco essa cultura, né, de qualidade, e testes está muito atrelado à qualidade. E para uma desenvolvedora, para um desenvolvedor hoje em dia, isso é um requisito, assim, que é bem pedido, sabe? Com as novas tecnologias que a gente tem, saber fazer esse tipo de teste, não só unitários, mas tem os testes de integração também, enfim. Eu acho que é uma feature assim, que a gente pode ter que é bem legal para o nosso currículo e também exercita bastante, né, a nossa... Como a gente escreve o nosso código e como a gente consegue entregar as coisas. Então, acho uma coisa bem bacana. Se você nunca ouviu falar, dá uma pesquisada. Tem muito vídeo sobre isso, curso sobre como aprender, inclusive em Go, né? E tem várias linguagens, né? Não dá para fazer só no Go. Tem várias frameworks também que dá para usar. Eu mesmo comecei no Java, né? Eu usava JUnit e tal. E, assim, tem muita coisa para explorar. Achei bem legal o papo. E obrigada. Eu acho que é isso, eu não sei como é que encerra esse troço. Agora roda a vinheta.